no livro do profeta Malaquias. Como nós falamos no domingo passado e hoje pela manhã também, se o Senhor permitir, hoje nós estaremos finalizando a exposição de todo o livro do profeta Malaquias. O Senhor tem tratado conosco a respeito do verdadeiro culto a Ele, do culto que é agradável ao Senhor. E nessa noite nós iremos entender à luz desse texto, irmãos, e Deus vai ensinar o seu povo que vale a pena servi-lo, que vale a pena segui-lo de todo o nosso coração. Então abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Como o capítulo 4 são apenas 6 versículos, nós iremos então fechar a exposição do livro do profeta Malaquias. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: a diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que fale conosco por intermédio da sua santa palavra. Senhor, nós te pedimos que nesse momento que estamos diante da tua palavra, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra, que é santa, que é viva e eficaz, e que possamos sair daqui nessa noite edificados por ela, tudo para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, teu Filho. Amém e amém. Irmãos, muitas vezes parece que nós não nos damos conta do quanto nós somos abençoados por Deus, o quanto nós somos amados e preciosos aos olhos do Senhor. E muitas das vezes isso ocorre por causa das próprias circunstâncias que envolvem a nossa vida, certo? A gente sempre tem falado sobre isso e comentado que parece que a vida do crente ela é sempre mais difícil, né? Parece que a vida do crente é sempre mais complexa, é sempre mais complicada, e por vezes nós olhamos para tantas pessoas que não temem a Deus, que não têm Deus na sua vida, e por vezes nós falamos assim, por que nós que estamos buscando a Deus, servindo a Deus,
parece que é sempre difícil, parece que tem sempre uma cruz pesada para nós carregarmos, e tantas pessoas aí que não honram o nome de Deus, que não servem a Deus, muito pelo contrário, vivem uma vida completamente afastados de Deus, parece que são felizes, parece que não tem problemas, parece que eles dormem tranquilamente sobre as plumas, né, do seu travesseiro, e parece que para a gente tudo é tão difícil. E parece que às vezes quando tudo está muito bem para a gente, parece que a gente já fica meio desconfiado. Não é verdade? O rapaz está tudo tão bem, então, né, será que vai acontecer alguma coisa? Né? Será que, qual será a próxima luta? Qual será o próximo desafio? Qual será a próxima tempestade pela qual eu vou passar? O próximo deserto pelo qual eu vou passar? A nossa luta é marcada por isso. Mas o próprio Jesus disse que para que nós pudéssemos segui-lo, ele diz isso em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele dizia assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz. O evangelho é o evangelho da cruz. A vida dos verdadeiros servos de Deus, ela passa pela cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. E por vezes, irmãos, eu não sei se você já se perguntou isso. Você tem buscado a Deus, você tem servido ao Senhor, você tem buscado ler a sua palavra, ter uma vida de oração, você trabalha bastante, você é fiel ao Senhor, e diante das lutas, você já se perguntou às vezes assim, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena continuar buscando a face do Senhor? Será que vale a pena nós continuarmos servindo a Deus enquanto nós sofremos tanto nessa vida, enquanto há ímpios que estão, parece que vivendo bem? Para eles não há preocupações, não há problemas. Será que vale a pena continuar servindo a Deus? Talvez alguns desses questionamentos estejam na sua vida, no seu coração, diante de tantas lutas, diante de tantos desafios. Quando está tudo bem, aí parece que aí vem a doença, vem a enfermidade, vem os problemas familiares, vem os problemas de relacionamento. Aí você resolve tudo isso, aí vem os problemas do trabalho. Aí resolve tudo isso, aí vem problemas da igreja. Aí resolve tudo isso, aí vem problemas na vizinhança. Parece que a nossa vida é marcada por isso. E a grande pergunta é, irmãos, vale a pena continuar servindo a Deus? Vale a pena continuar sendo fiéis ao Senhor? Esse era o grande questionamento no livro do profeta Malaquias. Porque aquele povo que havia retornado da Babilônia chega na cidade de Jerusalém, uma cidade quase que completamente destruída. Eles estavam ainda subjugados nessa época pelos medos e os persas, então eles não tinham nem o controle político sobre a própria cidade, e eles viviam uma vida extremamente miserável. E Deus diz através do profeta Ageu, que é contemporâneo de Malaquias, que eles estavam vivendo daquela forma porque Deus os estava provando e disciplinando. Por quê? Porque eles não estavam cultuando ao Senhor corretamente. Eles não estavam tendo uma vida de adoração como Deus queria. E na verdade eles estavam dando só as sobras para Deus, porque no coração do povo não valia mais a pena servir a Deus. E Deus passa o livro inteiro mostrando a sua bondade, a sua paciência. Ele começa o capítulo 1 dizendo assim: eu amo vocês. Aí o povo diz assim: como que o Senhor tem nos amado? Se o Senhor nos ama, por que a gente está vivendo dessa forma tão difícil e miserável? Se o Senhor nos ama, por que nós temos tantos problemas? E o Senhor fala: a prova do meu amor é que eu escolhi vocês, é que eu amei vocês. E cada vez Deus vai tratando com o povo, e Deus fala ao povo: vocês têm negado o meu nome. E aí o povo: em que nós temos negado o teu nome? Vocês oferecem sacrifício de qualquer jeito, vocês estão dando apenas as sobras para Deus. Lembra que no Antigo Testamento os sacrifícios ou o trabalho no templo era praticamente o dia inteiro matança de bicho, era matança de animais o dia inteiro, e esse era o trabalho principal dos levitas. Muito embora os levitas da atualidade eles só querem tocar e cantar na igreja, né? Os levitas daquela época passavam o dia inteiro limpando o templo. Essa parte aí ninguém quer, né? Deixa quieto, né? Mas naquela época os levitas cuidavam disso. Mas o povo deveria trazer o melhor da sua oferta, daqueles animais sem defeito de um ano, para sacrificar a Deus. Mas o que o povo estava fazendo? Pegava aquele bezerrinho,
sabe aquele que vai morrer no dia seguinte? Fala, ó, pega aquele lá é o do Senhor, e dava aquele para Deus em oferta para sacrifício. E Deus diz, ó, eu estou ficando enfadado de vocês. E no último texto que nós lemos, no capítulo 3, Deus chama o povo de ladrão. Lembra disso? Deus tem falado, vocês estão me roubando. Ele disse, em que nós estamos te roubando? Deus responde, ó, nos dízimos e nas ofertas. Vocês não creem que eu vou suprir a necessidade de vocês. E agora, irmãos, eu acho fantástico. Esse texto, ele é transformador para as nossas vidas, porque ele vai nos ensinar que, apesar das lutas e apesar das tribulações que fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, vale a pena seguir a Deus. Vale a pena continuar sendo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. Pensando nisso, irmãos, o tema da nossa pregação nessa noite, essa é só a introdução, tá bom? 9h30, 10 horas a gente termina, tá bom? Estou empolgado hoje, então aguenta aí. Não está quente, né? Só um pouco. O tema é, vale a pena servir a Deus? E a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui na exposição do texto é que Deus, ele se importa com as atitudes do seu povo. Observe comigo o versículo 13, Deus diz assim, ó, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? É interessante que, por que Deus está falando que as palavras do povo são duras para ele? O nosso Deus, irmãos, ele não é um robô. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que tem sentimentos. Tanto é que a Escritura diz que nós não deveríamos entristecer quem? O Espírito Santo. E essa expressão é parecida no hebraico, é como se Deus tivesse triste com o seu povo. Ele diz, ó, as palavras de vocês têm sido duras para mim, têm sido agressivas para mim. E Deus se apresenta como um Deus misericordioso, ó, vocês têm falado coisas duras para mim. E o povo, ao invés de falar assim, reconhecer o seu pecado e falar assim, realmente, Senhor, nos perdoa. O que o povo faz? Faz ainda, se defende, ó. Que temos nós falado contra ti? Lembra que Deus está o tempo inteiro fazendo afirmações e o povo está o tempo inteiro rebatendo essas afirmações de Deus? E Deus vai dizer, primeiro, ele diz em versículo 14, inútil é servir a Deus. Olha o que o povo diz para Deus. Por isso que as palavras foram duras ao Senhor. Eles estavam dizendo assim, ó, é inútil servir a Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, ó, Senhor, sabe por que é inútil servir ao Senhor? Olha a nossa vida. Nós vivemos uma vida extremamente miserável, nós não temos uma liderança política, nós temos uma crise econômica, temos uma crise social. Olha a situação que nós estamos. Certamente eles lembravam de Israel, por exemplo, nos dias de Davi, de Salomão, uma terra extremamente próspera, abençoada, que tinha tudo em abundância, dada pela bênção do nosso Deus. O povo estava em miséria, então eles falavam assim, ó, é inútil servir a Deus. Por isso que eles iam ao templo e faziam o seu culto de qualquer jeito, pegavam o pior animal e diziam, ó, esse daqui é para o Senhor, não vale a pena, é inútil servir a Deus, é inútil continuar servindo a Deus. E eles continuam dizendo assim, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Essa palavra hebraica, aproveitou aqui no hebraico, tem aquela conotação de algo que você ganha em troca. Era como se o povo estivesse dizendo assim, ó, o que nós ganhamos em servir a Deus? Qual é o retorno? Porque se eu estou servindo a Deus, Deus tem a obrigação de me abençoar. Já viu isso em algum local por aí? Em algumas telas aí, neopentecostais, alguma coisa assim, deixa quieto, né? Mas se eu sou filho de Deus, se Deus não me abençoa, não vale a pena.
É inútil. O que nós ganhamos com isso? Ou seja, se eu estou servindo a Deus, Deus tem a obrigação de me abençoar. Aí surgem coisas como a noite do milagre urgente. Já viu falar? Né? A noite do milagre urgente. Eu determino, eu quero, Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu dei uma oferta generosa, então o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que suprir as minhas necessidades. O povo estava dizendo, já que o Senhor não nos abençoa materialmente, financeiramente, já que o Senhor não muda a nossa sorte, então é inútil servir a Deus. E parece que às vezes a gente vive coisa parecida na nossa vida, porque quando tudo está bem, é fácil nós servirmos a Deus. Não é verdade? Quando você olha, né, de vez em quando, né, de vez em nunca, né, você olha a sua conta, né, que você vê que ela está no positivo depois do dia 20 do mês, não é verdade? Que é quase um milagre de acontecer. Você fala, glória a Deus, né? Aleluia, eu vou até pedir uma pizza, né? Você sai, vai passear e você serve a Deus, você vem para a igreja, né, com aquele sorrisão de crente, né, quase encostando a boca na orelha aqui, você adora a Deus, você serve a Deus, está tudo certo. Quando você está bem no seu relacionamento com o seu cônjuge, né, aí é maravilhoso, né, você viver a vida conjugal. Mas quando começam os problemas, quando começam as dificuldades, quando os relacionamentos são prejudicados, quando você tem problemas de relacionamento, quando começa a faltar as coisas em casa, os problemas chegam, a enfermidade chega, não é tão fácil nós servirmos a Deus. Na verdade, geralmente a primeira coisa que a gente faz é se afastar do Senhor. É como se nós estivéssemos dizendo assim, não vale a pena servir a Deus. E eles olhavam para as pessoas do mundo e falavam assim, eles são tão felizes. As consequências, olha o que eles disseram no versículo 15. A consequência da sua incredulidade a Deus, eles chegaram com Deus e falaram assim, como o Senhor não nos abençoa, então o Senhor é injusto. Eles chamaram Deus de injusto. Observe o versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes quem? Os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que o povo está dizendo? É melhor ser ímpio do que ser crente. É melhor ser ímpio, por quê? Porque eles têm tudo. Lembra do Salmo 73 que nós lemos no domingo passado, algumas partes? Os ímpios parece que têm tudo, e eles começaram a olhar para os ímpios e terem inveja deles. Eles estão falando assim, não, Deus é injusto, porque Deus abençoa ímpio e não abençoa crente. Deus, ele abençoa, olha lá como eles vivem bem. E eles começam a ter inveja dos ímpios. Irmãos, o que tem de crente nos nossos dias tendo inveja de ímpio não está no gibi. É por isso que muitos crentes estão na igreja, mas quando eles saem da igreja, eles vivem como ímpios. Eles vivem porque eles acham que aquilo é a alegria verdadeira. Eles acham que aquilo vai trazer essa realização plena a qual eles tanto precisam. Eles olham e eles são vislumbrados pelas coisas desse mundo. Eles são vislumbrados pelos bens materiais, pelas riquezas, pelos prazeres que esse mundo pode dar. E eles olham assim, e eu estou lá na igreja, para que eu vou ficar lá na igreja servindo a Deus, tendo compromisso, né? Aquele pastor chato que pede para eu chegar no horário, que pede para eu chegar cedo, que fica todo o tempo gritando lá no púlpito e chamando a gente para trabalhar para Jesus, para evangelizar. Eu quero viver a minha vida e ser feliz. Era isso que o povo estava dizendo, Deus é injusto, porque Ele abençoa os ímpios, mas Ele não abençoa os seus filhos, o seu povo da aliança. Mas, irmãos, os ímpios podem até ter dinheiro, mas eles não podem comprar a sua salvação. Os ímpios, eles podem ter mansões na terra, mas eles não habitarão nas mansões celestiais. Os ímpios podem até ser aceitos, e geralmente são aceitos na sociedade, mas eles não são aceitos por Deus. Eles podem comprar muitas terras, mas eles não podem morar no novo céu e na nova terra. Eles podem até receber muitos elogios dos homens, mas no último dia, se permanecerem ímpios, eles ouvirão do Senhor Jesus. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os ímpios, irmãos, podem ter tudo nessa terra, mas na verdade,
eles não têm nada. Porque se eles não têm Deus na vida deles, se o ser humano não tem Jesus Cristo morando na sua vida, eles não têm nada, absolutamente nada. E tem mais, eles têm é que curtir mesmo, sabe por quê? Porque o céu deles é aqui, entre aspas, né? O céu deles é aqui, a oportunidade de terem algum prazer é aqui. Porque quando eles morrerem, irmãos, estarão eternamente longe de Deus. E você ainda quer viver como ímpio? Você ainda quer viver como esses que se afastam de Deus? Mas os crentes, irmãos, os justos, amados, eles podem até não ter dinheiro, como esse que vos fala, mas nós temos a maior riqueza que um homem pode ter. Nós temos Deus na nossa vida. Nós podemos não ter terras, mas nós iremos morar no novo céu e na nova terra. Nós podemos não ter casas, mas nós moraremos nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Nós podemos nem sempre ouvir palavras agradáveis, mas no último dia nós ouviremos do nosso Deus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O justo pode não ter nada nessa terra, mas nós temos tudo, irmãos. Nós temos Deus na nossa vida, nós temos o Senhor, e isso nos basta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque, Senhor, Tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em segundo lugar, por que vale a pena servir a Deus? E você vai observar agora que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele sempre faz com que um remanescente fiel persevere nos seus caminhos. Deus nunca ficou sem ser adorado pelo seu povo e pelos seus filhos. Observe comigo a partir do versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Observa que sempre tem um povo que Deus preserva. Havia ainda alguns naqueles dias que perseveravam em seguir ao Senhor. Eles temiam ao Senhor e o Senhor os ouvia. O Senhor atentava para eles e havia até um memorial. O memorial era o seguinte: eles pegavam naquela época ainda, né? Mas depois veio o pergaminho, mas naquela época pegavam aquela tábua de pedra, né? E escreviam lá a lei do Senhor, ou seja, era como se a palavra de Deus permanecesse no meio desse remanescente fiel. E aí Deus vai falar como será o futuro deles e como será o nosso futuro desse remanescente fiel. Diz versículo 17: eles serão para mim particular tesouro. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Serão para mim particular tesouro. Irmãos, Deus nos ama em Cristo. Nós somos muito amados pelo nosso Deus. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele está apontando agora, irmãos, é uma visão escatológica, profética para os últimos dias. Ele está dizendo assim, nos últimos dias nós veremos quem é quem. Nós veremos que há um dia que eu estou preparando, um dia especial para os meus filhos, para os meus servos. Eles serão para mim tesouro particular. Quando? Naquele dia que eu prepararei. Ele diz, olha, naquele dia vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que Deus está falando? No último dia
eu vou mostrar para vocês que vale a pena me servir. E aquelas pessoas que viveram longe de Deus, que se afastaram de Deus, que se entregaram completamente aos prazeres dessa vida e deste mundo, eles vão chegar lá na frente e vão falar assim, não valeu a pena, porque nós vivemos ali 80, 90 anos só, e agora nós não temos Deus, estamos eternamente longe do Senhor. Mas naquele dia que o Senhor preparou para nós, Ele vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E vai dizer assim, para nós, pobres mortais, pecadores, crentes, pessoas cheias de problemas, Ele vai falar, vocês viram como valeu a pena? Agora, todo aquele sofrimento que vocês passaram, todas aquelas angústias, todas aquelas dores chegaram ao fim e nunca mais vocês as experimentarão, porque no novo céu e na nova terra só haverá lugar para júbilo, gozo, regozijo na presença do Senhor nosso Deus. E aí no capítulo 4 ele vai dizer a partir de quando que vai ser esse dia? Em terceiro lugar, vai ser a partir da primeira vinda do Messias. Ele não disse anteriormente que ele iria enviar aquele que prepararia o seu caminho, o caminho do Senhor, que era João Batista, e fala sobre o anjo da aliança. Então, quando que nós iremos começar a experimentar essa bênção do Messias? Ele vai dizer, a partir da sua primeira vinda. Versículo 1, quanto aos ímpios, versículo 1 do capítulo 4, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, ou seja, como aquela palha seca que facilmente é queimada. O dia vem que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, os ímpios, irmãos, naquele dia serão como restolho, ou seja, como uma palha. Pensa naquele mato seco que vem o fogo e devasta tudo e queima tudo. Esse é o final dos ímpios. E Jesus fala no lago que arde com fogo e enxofre, e lá haverá choro e ranger de dentes. E João em Apocalipse ele vai dizer que essa é a segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Será como uma palha que queima, sofrimento eterno, talvez algumas alegrias nessa vida, nessa terra, mas eternamente os ímpios sofrerão a condenação da ira de Deus sobre a vida deles, longe do Senhor, afastados do Deus da aliança, porque eles não estarão mais na presença do anjo da aliança. Mas os justos, irmãos, versículo 2, preste atenção nesse versículo, mas para vós outros que temeis o meu nome, ou seja, para os verdadeiros crentes, para aqueles que perseveraram em seguir ao Senhor, para vós outros que temeis o meu nome, ele diz, nascerá o sol da justiça. Ou seja, assim como o dia, como o sol vem no seu fulgor, assim será também a justiça feita a vocês. Não era isso que o povo queria? Que Deus viesse e fizesse justiça? E Deus disse, eu farei justiça para aqueles que me temem. Trazendo o que, irmãos? O que é a justiça de Deus? Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Você já viu um bezerro saindo pulando da estrebaria? Não, né? Procura no YouTube que você vai ver depois, né? Eles saem pulando, né? Saltitando, né? No Goiás, e já vi um montão no Goiás, né? Nas fazendas do Goiás. Saltitando. O que ele está dizendo? Que naquele dia, irmãos, nós não iremos nos conter da alegria de estarmos eternamente na presença de Jesus Cristo, no novo céu e na nova terra. Pensa na maior alegria que você já teve na sua vida. Sabe aquela alegria que você não conseguiu se conter, que você queria saltar, que você queria pular, que você queria dar um grito de júbilo? Essa alegria nem se compara àquela alegria que nós sentiremos quando estivermos eternamente na presença do Senhor. Quando Jesus fala assim, vinde,
benditos de meu Pai, para a terra que vos está preparada, desde antes da fundação do mundo. Nós saltaremos como bezerros soltos na estrebaria, e nós triunfaremos sobre os ímpios. Versículo 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele nos deixa uma exortação muito importante nessa noite, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Nós ainda não experimentamos tudo aquilo que está por vir, mas até lá, irmãos, até o final da nossa vida, é importante nós olharmos e amarmos a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ele diz: lembrai-vos da lei de Moisés. Irmãos, não nos esqueçamos da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela é transformadora para as nossas vidas, e nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra e ensinar essa palavra para a nova geração, para que eles também amem ao Senhor de todo o seu coração. E aí ele diz, versículo 5: eis que vos enviarei o profeta Elias. De quem que ele está falando aqui? Quem é o profeta Elias? Aqui. Antes que venha, antes, que venha o terrível dia do Senhor. Ele está fazendo uma menção aqui direta a João Batista, aquele que viria e prepararia o caminho para o Senhor. O dia terrível, o dia do Senhor. E aí sim ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele está dizendo assim, eu vou mandar o Elias, ele vai preparar o caminho do Senhor, e Jesus vem. O anjo da aliança que eu já prometi para vocês, ele vem, e esse é o dia do Senhor. Irmãos, o último dia, podemos dizer que ele já começou na primeira vinda de Cristo. Cristo veio, ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e aí ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá o poder de sermos feitos agora filhos de Deus. E aí nós aguardamos a sua segunda vinda, nós aguardamos aquele dia glorioso, mas ele já começou na primeira vinda de Cristo, porque ele mudou a história. Mas tem um detalhe, ele também mudou a nossa vida, ele mudou a nossa história. E naquele dia, irmãos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Os ímpios arderão eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Estarão para sempre afastados da graça de Deus. Já os justos, os servos de Deus, viverão para sempre com o Senhor. Eles são tesouro particular do Senhor, são preciosos para Deus. E eu pergunto a vocês nessa noite: vale a pena servir a Deus? Vale a pena continuar na presença de Deus? Vale a pena se dedicar em sua obra? É claro que vale. Ainda que vivamos em lutas e tribulações, sendo odiados pelo mundo, Jesus disse, vocês serão odiados, se odiaram a mim, vão odiar vocês também, pagando preço para nos santificar a cada dia. E como é difícil termos uma vida de santidade nesse mundo, lutando, militando contra a nossa própria carne, a nossa natureza caída, os nossos desejos pecaminosos. Como é difícil a vida cristã. Mas vale a pena, irmãos? É claro que vale. Decida hoje. Outra pergunta: como que você quer viver o resto dos seus dias nessa terra? Você quer viver com alegria temporária, como os ímpios? Ou você quer viver uma alegria eterna com o Senhor, seu Deus? Decida hoje o que você vai querer fazer da sua vida. Se você decidir nessa noite continuar sendo fiel e ser fiel a Cristo, que seja hoje
que seja agora. Você não sabe como vai ser amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E que resposta você dará a Deus nessa noite? Se você ainda não sabe onde vai passar a eternidade, entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Fale para Deus: Senhor, salva-me, Senhor. Muda a minha vida. Eu quero viver como crente, eu quero viver como servo de Deus, ainda que seja uma vida mais difícil, porque a tua palavra me mostrou que vale a pena servir a Cristo. Como aplicação, primeiro, nunca pense que é inútil servir a Deus. Não é, irmãos, inútil servir a Deus. Deus sempre está com aqueles que o temem e os abençoa. Saia daqui decidido a mudar as suas atitudes, a sua postura como crente. Decida abandonar os seus pecados por ação, por omissão, e viva para a glória de Deus. Irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas nessa noite é que saiamos desse local dizendo, assim como Josué disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que a vida é difícil demais para mim também, assim como é difícil demais para você também, mas vale a pena, irmãos. Nós temos a vida eterna, nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Então viva para a glória de Deus. Não sinta inveja dos ímpios, como o reverendo Augusto Nicodemos disse, né? Não sinta falta, né, das cebolas do Egito, né? Nós já saímos dessa vida de escravidão, agora nós somos livres para viver para a glória de Deus, porque Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nós somos livres, irmãos, para servir a Deus. Então que possamos fazê-lo de todo o nosso coração, com compromisso, com responsabilidade, com dedicação, dando o nosso melhor para o Senhor, para a glória do seu nome, não por méritos ou para obtermos alguma coisa, mas em gratidão por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos conceder materialmente falando. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite. Seu Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana que se inicia, por essa semana, Senhor, que se inicia na Tua presença. Ô Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor nessa noite. E te pedimos, ó Pai, recebe o nosso culto, Senhor. Recebe os nossos louvores, as nossas orações, e que esta palavra, Senhor, seja transformadora para as nossas vidas. Que estejamos agora, Senhor, com o nosso coração decidido a viver para a glória do Teu nome, Senhor. A viver pela Tua palavra. Não viver por esse mundo, Senhor, por esse sistema pecaminoso que nos cerca. Não viver, Senhor, para satisfazer as necessidades da nossa carne, nossos desejos pecaminosos. Mas nós queremos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Que o nosso culto seja sempre aceitável a Ti. Que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, seja uma vida de consagração, seja uma vida de piedade, seja uma vida de mansidão, de domínio próprio, Senhor, do fruto do Espírito sendo cada vez mais abundante na nossa vida. Tudo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Queremos Te louvar e Te adorar e Te servir, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos ama, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para pagar o preço pela nossa salvação, e é por isso que nós queremos Te adorar, e é por isso que nós queremos cultuar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Que o Senhor ache em nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Tudo, Senhor, que nós fizemos aqui, nós entregamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Concede-nos uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos, Senhor, do mal. Que onde quer que estivermos, que possamos viver e levar o Evangelho de Jesus Cristo, como missionários que somos, felizes por servir ao Senhor,
E, Senhor, nos ajuda, Senhor, a carregar a nossa cruz. Por vezes ela parece pesada demais, mas nós sabemos, Senhor, que nós podemos ir a Ti e o Senhor nos ajudará, Senhor. Teu Filho disse que nós deveríamos ir a Ele, Senhor, quando estivermos sobrecarregados, e Ele nos aliviará. Que o Senhor possa aliviar, Senhor, o nosso fardo nessa noite, nos ajudar a carregar a nossa cruz, Senhor. Que possamos perseverar, apesar das provações, das privações, apesar da enfermidade, Senhor, apesar dos problemas, apesar das lutas, Senhor, apesar do luto, Senhor. Queremos continuar olhando para o Senhor e viver para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, esteja transformando as nossas vidas nessa noite. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Teu Filho. E agora, meu querido irmão e minha querida irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todos sempre. Que todos digam nessa noite, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem sentar.